Olá, tudo bem? Estamos de volta, mais uma rapidinha com Luz Amorim. Gente, é momento de alegria? Claro, é momento de alegria, mas não de euforia e muito menos ainda de relaxamento. A vacina começou, mas é só um tiquinho, sabe? Um pedacinho diante do iceberg que nós temos de vacinação em todo o país. Foram liberadas apenas 6 milhões de doses da Coronavac, a vacina chinesa. Os 2 milhões da Oxford nem chegaram ainda, a Índia não liberou. O avião nem decolou, na verdade. Houve aí uma atrapalhada do Ministério da Saúde, anunciou, mas ainda não pegou. Então, só tem 6 milhões de doses distribuídas. Tá? Não dá para vacinar 3 milhões de pessoas, porque cada pessoa tem que tomar 2 doses. Tomou a primeira, daqui a 15, 20 dias tem que tomar a segunda. Então são 3 milhões só de pessoas diante de 210 milhões de pessoas que têm que ser vacinadas. Então, vamos devagar, tá? Não dá para relaxar, não dá mesmo. Continue tomando seus cuidados, né? A máscara é essencial, em que pese algumas autoridades digam que não, né? Pois é, máscara, gel, evite aglomerações, ok? Então, está dado o recado. Vote, V-O-O-T-I, é a nossa página. Vote, V-O-O-T-I. Inscreva-se, dá like, faça seu comentário do que nós vamos falar hoje. Vamos refletir juntos? Ontem eu falei que nós íamos discutir um pouco a importância do poder judiciário, principalmente, né, as maiores instâncias, que são os tribunais de justiça nos estados e o STF, Supremo Tribunal Federal, o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Muito bem, por que isso? Porque esse pilar do... Porque nós sabemos que o Estado é formado por três poderes. São separados, são poderes assim, eles trabalham com harmonia, mas sem independência, são totalmente independentes. O executivo, o legislativo e o judiciário. Nos últimos tempos, com a questão, essa atrapalhada do governo federal, das maracutaias no legislativo, na Câmara dos Deputados, senadores, né? O Poder Judiciário tem sido muito atacado das suas decisões, que a gente tem que parar um pouco para refletir o porquê desses ataques, né? E aí refletir da importância dele, desse sistema judiciário no Brasil. Por quê? Porque o sistema judiciário tem, por exemplo, decidido que o governo federal não poderia ficar intervindo nas decisões dos governadores, dos prefeitos, no que tange a vacina. Aliás, a vacina não, a pandemia, né? O coronavírus. Porque no começo o Bolsonaro dizia que era só uma gripezinha, que não ia matar mais de 200, 800 pessoas, né? Que tinha que liberar tudo, não tinha que ter lockdown nenhum, distanciamento social não deveria, é só cloroquina, lembra? Cloroquina, até hoje ele fala isso. Tratamento precoce agora, mudou de nome, é tratamento precoce que eles falam. Ele deu uma live esses dias falando isso, o Jair Messias, junto com o Pazuello, dizendo que tem tratamento precoce. Pois é. Então era essa a decisão dele. Aí é lógico, o STF tem que, peraí, calma, não pode ser assim não. Se os governadores estão falando que está tendo uma pandemia, está tendo desgaste, está tendo superlotação nos hospitais, alguma atitude tem que ser tomada. E o Bolsonaro queria liberar tudo. Lembra disso? Ou não lembram mais? O gado não lembra disso. Pois é. Aí o Supremo, que foi cutucado, né? Porque alguém foram lá, os governadores, e aí, o que a gente faz? Fala, não, vocês têm que realmente ter autonomia para fazer isso sim. Cada região tem sua característica. E o presidente teve que baixar a bola. Aí ele vai falar, não, então vou lavar as mãos, não vou fazer mais nada. Isso é crime. Eu lavo as mãos. Já que o STF diz que os governadores, os prefeitos têm autonomia para trabalhar, então eu também não faço mais nada. Foi isso que ele bem diz para todo o seu gado aí. E lavo as mãos. Olhem só. Bom, o que é o sistema judiciário? O sistema judiciário são os juízes, nas suas instâncias, nos fóruns, aí nos municípios. Aí cada estado forma o seu Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça é formado por desembargadores, juízes escolhidos que ganham mais, que vão ser desembargadores. O fórum decide, e aí se o réu recorrer, vai para o Tribunal de Justiça.
E no Tribunal de Justiça pode ir para o Tribunal, o STF, o Supremo Tribunal Federal, ou o Superior Tribunal de Justiça, STJ. Então são essas instâncias, tá bom? Muito bem, isso formam o sistema, o poder judiciário no nosso país. Eles é que vão verificar as leis, ver se houve crime, se não houve crime, dentro da justiça, da lei que existe no país, que está vigente no país. Então, isso é importante. É importantíssimo. O Estado, o Poder Executivo, tem que andar na justiça. O deputado não pode fazer o que ele quiser, a bel prazer. Tem que estar na lei, na justiça. Assim é em todo o país. O cidadão não pode fazer aquilo que ele bem entender. Tem leis. Todos nós. A lei, ela é válida para todos nós brasileiros. Todos nós. Todos. Temos que estar em cima da lei. É imprescindível para a manutenção da democracia, para a justiça, o cumprimento das leis vigentes no país, para todos, todo cidadão. Do presidente da República ao mais humilde brasileiro do país. Todos são submetidos às leis, às normas. E quem garante isso? O Poder Judiciário. Ah, mas o Poder Judiciário então é muito poderoso. Ele é poderoso, mas é formado de seres humanos. Seres humanos falham, têm suas tendências, mas eles são imbuídos pela Constituição do poder de decidir sobre as leis. Quem está certo, quem está errado, quem vai preso, quem é libertado. Eles têm esse poder, sim. É o poder da justiça, né? É delegado a esses seres humanos que são falhos a terem essas. E nós temos que nos submeter a isso também. Ou então, né, se ele é falho e pode errar, o Poder Judiciário é ruim, mas pior ainda sem ele, sem esse poder. Reflitam. Se não tiver o Poder Judiciário, cada um vai fazer a sua própria lei, a sua própria justiça. Eu posso fazer o que eu quiser. A lei é minha, eu que comando a minha própria lei. Né? O vizinho do lado, quem é mais forte bate e pronto, acabou. Né? É assim que é. Quem é mais rico contrata mais gente para protegê-lo e faz o que bem entender. Como é que faz isso? Não, não é assim. É o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele decide, ele tem norma das leis e o cidadão tem que obedecer às leis. É assim no regime democrático. Nós vivemos num regime democrático. O rico só é rico, milionário, porque existe um poder judiciário. Por quê? Porque senão o mais pobre invadia a casa do rico, pegava o dinheiro dele, o carro dele, as joias dele, as roupas dele e pronto. Invadia as terras dele. Quando um fazendeiro tem sua fazenda invadida ou ocupada, como o MST fala, ele recorre aonde? Na justiça. Em que pese alguns pegam lá, né, o seu bando e queira atirar, mas isso aí também é crime. E quem decide isso é a justiça, é um juiz, é o desembargador, em última instância, o STF ou o STJ. Vocês estão entendendo a importância? Nós precisamos sim ter um sistema judiciário, um poder judiciário forte, mas um poder judiciário que seja imparcial, que ele julgue em cima das leis, que ele não tenha tendência nem política, nem econômica, nem religiosa, nada. Um juiz, ele é neutro. Ele tem autoridade, claro. Né? A sociedade lhe otorgou a autoridade de julgar e de decidir. Muito bem. Ele estudou, o juiz lá no fórum ele foi concursado, foi colocado lá através de um concurso, disputou uma vaga e concorreu e ganhou. Ele é um juiz, foi um advogado que se formou e fez o concurso. Muito bem. Agora, o Tribunal de Justiça, ele é formado por indicações de governos. Os governos é que indicam o juiz que vai ascender ao Tribunal de Justiça nos estados. O Superior Tribunal de Justiça também é indicado politicamente, muitas vezes, por presidente da República. Né? Nos governos do Lula, ele indicou 2, 3, da Dilma mais 1 ou 2.
o Michel Temer indicou o Alexandre de Moraes, o atual presidente indicou para o Supremo Tribunal o seu pupilo lá, até esqueci o nome dele, mas está lá, já é homem dele, está lá. Então, nós temos indicações políticas, ideológicas muitas vezes, e aí se coloca em xeque a imparcialidade, certo? O juiz ele tem que ser imparcial, ele não pode ser político, ele tem que julgar conforme as leis. Tanto o presidente como o deputado, o senador, o gari, o professor, o bandido, muitas vezes ladrão, que às vezes se misturam, né? Pois é, gente, é assim que funciona, é assim que tem que funcionar. Ah, mas foi ele que me indicou. Sim, mas cometeu crime. Pau que bate no Chico, bate no Francisco. Entendeu? É isso. E são 11 no Supremo Tribunal Federal. No caso do presidente da República, por exemplo, vamos ser mais específicos. Está cometendo crimes? Não está cometendo crimes? Tem feito absurdos? Não tem feito absurdos? Quem vai ter que julgar isso? É o Supremo Tribunal Federal, não sou eu, não é o professor, não é a imprensa que também fica julgando ou inflamando. O povo pode optar, mas quem vai acabar e bater o martelo é o Supremo Tribunal Federal. Se ele está cometendo crime ou não cometeu crime. É assim. Então, a questão aí da nossa... Ele é um genocida? Ele tem agido dessa forma? Ele insufla a população a não usar a máscara, a se aglomerar? Ele faz isso? Ele tem feito isso desde o começo e continua fazendo? Se ele está fazendo isso contra a saúde pública, é um crime ou não é um crime? Quem decide isso? Supremo Tribunal Federal. Os 11 ministros do STF. Para não haver, para não falar, foi um só que decidiu. Tem 11 lá. E tem gente morrendo. Vocês estão entendendo? Ah, ele está postergando a vacina. Ele atacou a China, ele e os filhos deles xingaram lá os chineses, falando que os chineses eram comunistas. Os chineses é que tinham inventado esse vírus para se beneficiar. Eles falaram isso em rede social. E até mesmo publicamente. Bolsonaro e seus filhos. E agora, a China é a única vacina que nós temos. E se os chineses não liberarem os insumos, o Butantan não produz a vacina. Nós vamos ficar só com esses 6 milhões de vacina? Vocês estão entendendo a que ponto que é a irresponsabilidade de um presidente da República? Quando ele insuflou lá atrás a China, não vou comprar essa vacina. Ele falou isso, eu não vou comprar essa vacina, não vou comprar essa vacina comunista, não vou botar em perigo. O cara pode tomar essa vacina e virar um jacaré, ou então vir com chip, como eles estão falando nas redes sociais aí. Isso é crime contra a saúde pública e contra os brasileiros. 210 mil brasileiros já morreram. 210 mil. Isso é crime ou não é crime? Quem tem que julgar isso? STF. E rápido, antes que morram mais cidadãos brasileiros. Antes do STF também ser acusado, de repente, de ter sido conivente num tribunal internacional. Esses 11 ministros têm que decidir se é ou não é crime. E o que fazer com esse presidente da República. Isso para falar só da questão do Covid-19, da pandemia. Se for falar em corrupções da família, dinheiro bruto que eles pegam para pagar apartamento, tanto ele quanto as ex-esposas, dinheiro na conta da primeira-dama que aparece misteriosamente, 89 mil reais, de um bandido miliciano chamado Queiroz. Assassinato de um capitão na Bahia meio que suspeito. Para não falar também das fake news, para não falar dos ataques ao próprio STF, instigado pelos filhos e pelo próprio Jair, que o STF tem que ser derrubado. Falou isso, já foi dito isso. O Congresso Nacional, insuflando um golpe militar. A última pérola que esse presidente falou tem que ser julgado assim minuciosamente. Olha o que ele falou, eu vou ler aqui. Quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as Forças Armadas. Ele falou isso. Cara, aí eu vou citar aqui um pensador, um filósofo que eu acompanho aqui nas redes sociais, chamado o Paulo Giraldelli. Paulo Giraldelli. Ele tem uma página também, é muito interessante, eu acompanho. E ele diz que não, que o Bolsonaro não quer um golpe militar.
Ele não quer. Eu até ouço, de uma parte eu concordo, mas depois eu fico com o pé atrás. E até me reservo o direito, Paulo, né? Se posso chamar o filósofo assim, é um professor muito respeitado e conceituado, Paulo Giraldelli. Então, de discordar, porque quando ele fala uma frase dessa, ele insufla a população a um golpe, sim. Há um golpe. Quando ele quer aparelhar as instituições, a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, é um golpe que ele está avisando lá na frente, porque ele vai ter o apoio dessas forças. É óbvio, está na cara. Quando ele chama coronéis, generais, almirantes, brigadeiros das Forças Armadas, altas patentes para o seu governo, é porque ele quer estar junto com as Forças Armadas, sim. É óbvio. Então a gente tem que ficar com o pé atrás com uma situação dessa. E quando ele quer desmoralizar o STF, quando você sabe que no próprio Palácio Alvorada, lá no terceiro andar, ele montou um gabinete, existia um gabinete, já está sendo comprovado isso. E eu não sei porque que o STF demora tanto. Ele quis aparelhar ou não quis aparelhar a Polícia Federal? Por que não há o depoimento dele lá na Polícia Federal? Até hoje não se decidiu isso, gente. Se ele vai ou não depor lá pessoalmente, ou vai por escrito mesmo. O Brasil está esperando essas coisas. E essa questão do poder judiciário aqui no nosso país, sabe, ser tão lento, justiça tardia não é justiça. Justiça tardia não é justiça. Para aqueles 210 mil mortes do Covid, principalmente agora, recentemente, a justiça já vai ser tardia. Porque quem sabe, para aqueles que morreram de sufocados lá no Amazonas, lá em Manaus, sem o oxigênio, a justiça já vai ser tardia. Se fosse outro ministro com maior articulação, ele já teria, talvez tivesse salvado vidas. Mas o Pazuello, ele foi lá para distribuir cloroquina, para dizer que tinha tratamento precoce. Já foi comprovado também isso, é outro crime. O cara vai lá para verificar as condições e leva tratamento precoce com cloroquina, com não sei o que, medicina, essas coisas, que já o próprio Anvisa declarou que não existe, e não tem tratamento precoce. Mas ele insiste nisso, Bolsonaro insiste. É ou não é um genocida? Tudo isso é a justiça que tem que decidir mais rápido, porque tem gente morrendo, sabe? Tem gente morrendo. Não vamos discutir aqui a questão neoliberal, né? A ideologia neoliberal de privatização, se é legal ou não é, se não é legal, se pode ou não pode fazer. Isso é uma outra discussão também muito profunda. Mas só para falar dos ataques, dessas questões na saúde, do genocídio que está acontecendo no Brasil. Morreram mais brasileiros agora com essa pandemia do que nas guerras que ele se envolveu no passado. É complicado, mas nós precisamos acreditar na justiça. Ruim com ela, do jeito que ela está, pior sem ela. Muito pior. Outra coisa, o aparelhamento da justiça. Como eu falei de presidente da República indicar ministro do STF, do STJ, não, para com isso. Também deve ser ou concurso ou a própria categoria, os próprios juízes elegem os seus representantes nas devidas instâncias. Juízes aqui do Mato Grosso elegem, votam nos desembargadores, sabe? Nos desembargadores. No STF se faz a OAB ou então uma eleição para colocar lá os ministros da Justiça, os ministros do STJ, Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, e STF, Supremo Tribunal Federal. A categoria que bota lá os seus melhores representantes. E não o presidente, que vai indicar o parceiro dele. É óbvio. Isso é mais lógico do que 1 mais 1 são 2. A matemática, né? Embora alguns dizem que não. Mas é isso, gente. Vamos refletir sobre essas coisas. Parar de indicação política para o STJ, STF, para desembargadores. Os governadores indicam o desembargador. E aí fica na mão. Fica na mão. A corrupção paira normalmente, porque a justiça permite. É óbvio, gente. O povo brasileiro tem que acordar. Muda a lei, muda a lei. Tá? Faz pressão no Congresso e acaba com essa questão de ficar indicando Procuradoria-Geral da República, que nem esse Augusto Aras, também indicado pelo presidente. Para com isso. Chega, chega. Tribunal de Contas indicado.
Chega, acaba. Tribunal de Contas da União, indicado pelo presidente. Tribunal de Contas do Estado, indicado pelos deputados, corruptos muitas vezes, coloca lá corrupto, né? Como é o caso aqui do Mato Grosso, o cara suspeito de corrupção, o que está lá, o presidente do TSE, indicado pela Assembleia Legislativa. Ou então pelo governador. Tá certo isso aí? Claro que não. Claro que não. É óbvio que não. Acorda, povo brasileiro. Para com isso, muda a lei. Não é para tirar os que estão lá. Os que estão lá já estão lá. Mas daqui para frente a gente pode criar leis que acaba com isso, indicação política da Assembleia, do Congresso, e indicação política do presidente ou do governador para a justiça. A justiça tem que ser imparcial. Simples assim. Abra o olho. Entenderam o reflexo que eu queria ter, a reflexão que eu queria ter com vocês? É isso. É isso. Essa reflexão. O poder judiciário é importantíssimo, senão nós vamos virar uma loucura. O velho oeste, cada um faz a sua própria lei, com arma ou com poder econômico. Não é isso que nós queremos. Vivemos numa democracia e num país com leis para todos, do presidente ao mais humilde. Certo? E se eu sou um professor, se eu vou falar qualquer coisa na sala de aula, a conduta é minha, eu sou responsável pelo que eu falo para os meus alunos. Se eu falar algum crime, se eu incitar algum crime, eu sou responsabilizado, eu posso ser preso, eu perco o meu cargo, eu perco o meu concurso, eu sou exonerado imediatamente. E o presidente fala tanta coisa e a justiça não faz nada. Ele não é responsável por aquilo que ele fala, seja no Congresso ou seja no cercadinho que ele fala lá, sabendo que vai para todo mundo o que ele disser. Reflitam comigo, gente, pelo amor de Deus, tá? Reflitam comigo. Se gostaram, like. Dá aí os seus comentários, se inscreva, ok? Um abraço, até amanhã.